A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, professores de Escola Bíblica Dominical, pastores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 9, dia 4 de março de 2018. E o tema, contrastes na adoração da antiga aliança e da nova aliança. Essa é a temática principal. O nosso texto áureo está no capítulo 9. Lição 9, capítulo 9, versículo 22, que diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A nossa verdade prática declara a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Graças a Deus. E vamos pensar um pouquinho então sobre esse texto áureo. É um versículo muito bonito, muito importante, aqui em Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas. Bom, então não são todas, né? Se já está falando de quase todas, por que não são todas? Ou seja, a maioria, né? Especificamente o que é ligado à redenção. Né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Muito bem. Bom, o autor de Hebreus, então, faz essa declaração enfática, né? Quase todas as coisas, segundo a lei, purificam com sangue. Então, isso aponta para a ideia que, obviamente, que nem tudo era purificado com sangue. É mesmo? Sim. Por exemplo, em Números capítulo 31, versículo 23, diz assim: Toda coisa que pode resistir no fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Então, nessa perspectiva, obviamente que quando o versículo fala que quase tudo, e no final ele fecha, que sem sangue não há remissão. Então, em relação à salvação, o que purifica a gente dos pecados é o sangue. Era o sangue do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro de Deus. Mas a água também purifica. E a água é a palavra de Deus. Vós estás limpos pela palavra de Deus. Purifica-me ou santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, mas também pela água se purificava, que é a palavra de Deus, não para a redenção, né? Para o processo da santificação, como também o fogo. Ora, você sabe muito bem que um dos símbolos do fogo, o fogo simboliza a plenitude do Espírito Santo, que queima a impureza, não é? Então, a água e o fogo são também elementos purificadores, ligados ao processo da santificação. E o sangue? O sangue tem a ver com a redenção, o sangue que nos purifica de todo pecado, tá certo? Então, concernente à salvação e não ao processo da santificação, somente o sangue. Está aqui em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não existe redenção. Olha como está claro esse versículo. Então, são todas as coisas. Como eu já disse, o processo de santificação se fazia também através do fogo, através da água e pelo sangue. Agora, para remissão, tem que haver o derramamento do sangue. Eu acho que está bem clarinho isso para nós, não é verdade? Bom, o preço da nossa salvação, então, foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tira, arranca, extirpa o pecado da humanidade. Foi isso que João Batista declarou profeticamente ao olhar para o Senhor Jesus. Ao olhar para o Senhor Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o sangue de Jesus é que tem poder. E só o sangue de Jesus
Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava assistindo uma vez um líder religioso defendendo o poder da teologia mariana. Então ele dizia o seguinte, que se o sangue de Jesus tem poder, então ele fazia a seguinte analogia: se o sangue de Jesus tem poder, então o sangue de Maria tem poder também, porque Jesus se alimentou do cordão umbilical de Maria. E aí ele concluía precipitadamente, uma conclusão equivocada, porque não levou em conta algumas questões, dizendo que o sangue de Maria tinha tanto poder quanto o sangue de Jesus, porque ele defendia a tese, então, de Maria corredentora, que na prática já faz parte da teologia no catolicismo romano, a partir do momento que quando a pessoa reza a Ave Maria, ele fala, rogai por nós pecadores. Então, teoricamente, nessa teologia, Maria, então, seria a corredentora. Aí, para ele aprofundar, ele chegou com essa analogia, dizendo que se Jesus se alimentou do cordão umbilical de Maria, então o sangue de Maria tem tanto poder quanto o de Jesus. Bom, vamos entender questões aí importantes. Por que que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem poder? Porque Jesus, embora ele se alimentou do cordão umbilical da Virgem Maria, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Não foi da vontade do varão, não foi da vontade da mulher, não foi da vontade da carne, mas obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. E Maria? Maria não. Maria nasceu pela vontade dos pais dela. Um nascimento natural. Portanto, todos que nasceram desse nascimento natural, de acordo com Romanos 5, vêm sobre a égide do pecado, que é o pecado original. Então, todos nasceram sob a égide do pecado. O dogma de Maria Imaculada é um dogma já contemporâneo, ele não tem na Bíblia, isso foi uma declaração contemporânea, né? Não tem mais que 200 anos esse dogma da Imaculada Concepção. Então, isso é uma coisa recente. Biblicamente, a própria Maria, no seu cântico de agradecimento a Deus, ela diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ora, quem é que precisa de Salvador? Quem é pecador? São os pecadores que precisam de Salvador. E ela reconhece a sua condição de pecadora e por isso se alegrava em Deus, o Salvador. Mas Jesus não. Jesus não nasceu com um nascimento natural como o de Maria. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Por isso que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem. Tá? Tem que ficar clarinho isso para que não haja equívocos e uma série de elementos de construção da teologia mariana se dá nessa percepção, né? Se ela é mãe do Senhor Jesus, então ela é mãe de Deus, porque Jesus também é Deus, ele tem duas naturezas. Aí desenvolve o Theotokos, que é a palavrinha grega para mãe de Deus, que é um chamado, uma profissão de fé mais antiga do catolicismo, porque nós estamos falando do sexto século, quinto e sexto século, e já a Imaculada já é uma coisa já da contemporaneidade. De maneira que, considerando esses elementos, é importante nós compreendermos então que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem, por causa da concepção ser diferente. Maria foi concebida pelos pais naturalmente, portanto herdou a natureza humana decaída. E Jesus não. Jesus em tudo foi provado, mas sem pecado, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Por isso o sangue de Jesus tem poder, graças a Deus. E nenhum outro sangue tem poder, senão o santo sangue de Jesus, porque nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem, graças a Deus. Então o Senhor Jesus é um Redentor, e a sua obra expiatória é descrita como a redenção. Jesus veio ao mundo, está escrito aqui em Mateus 28. Mateus capítulo 20, versículo 28, para dar a sua vida em resgate. Está vendo? Para dar a sua vida em resgate.
para a redenção de muitos. Agora eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante. Então, 1 Pedro, ele vai falar para nós algo extremamente maravilhoso. A partir, Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Eu quero que você me acompanhe aí. Olha que coisa linda. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Graças a Deus, até o versículo 21, que ele fala, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Graças a Deus. Olha aqui, palavra maravilhosa aqui na nossa leitura bíblica. Agora, em Hebreus capítulo 9, que é onde está o nosso texto áureo, que é o versículo 22, se você ler a partir do versículo 14, ele vai fazer essa analogia também. Hebreus 9, a partir do versículo 14. Tá? Então, você pode acompanhar, embora na lição bíblica nós vamos ler como texto de classe, mas especificamente, a partir do versículo 14, diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo, e ele continua, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Aí veio o nosso texto áureo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E para nós encerrarmos a análise do nosso texto áureo, nós podemos ver Hebreus capítulo 10, especificamente os versículos 14 até o 23. Vamos ler aqui o 14, ele diz assim, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha aqui, versículo extraordinário, o 21 diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel
é o que prometeu. Glória a Deus. Então, um textuário magnífico, maravilhoso. Eu espero que você continue incentivando o seu aluno a ler a carta aos Hebreus, que realmente traz grande edificação espiritual para todos nós. Resumo geral da lição, que é o contraste da adoração da antiga e da nova aliança. 1. O culto e seus elementos na antiga aliança. 2. A eficácia do culto na nova aliança. E 3. A singularidade do culto na nova aliança. Então, a primeira temática diz o culto e seus elementos na antiga aliança. E aí vai falar do culto no Antigo Testamento e os seus utensílios, Vai mostrar como que era o tabernáculo, a divisão do tabernáculo, a descrição do primeiro compartimento, o santo lugar ou o lugar santíssimo, onde estava o candelabro também e outros, a própria arca do Senhor, que ficava no local santo dos santos, que fica no segundo compartimento, o Santo dos Santos, que era separado do primeiro por uma cortina ou por um véu. E então eles adoravam a Deus nessa perspectiva. 2. O culto, seus oficiantes e liturgia. Bom, então nessa segunda perspectiva ele vai falar sobre a simbologia dos utensílios do antigo culto mosaico. Se você quiser, acesse o meu site www.professoralberto.com.br, baixe a lição de número 9, que eu coloquei a planta do tabernáculo, que vai facilitar para você e para os seus alunos também. Eu coloquei a planta com as numerações para você entender, É muito mais pedagógico você poder visualizar os elementos do tabernáculo. O resuminho desse primeiro tópico declara: o culto na antiga aliança tinha os seus utensílios, seus oficiantes e a sua liturgia ordenados por Deus. Não foi uma invenção de Moisés. Moisés, não foi. Foi Deus que revelou para Moisés. Você tem um subsídio teológico sobre Hebreus capítulo 9 e aí nós adentramos no segundo tema, a eficácia do culto na nova aliança. Primeiro, aponta-se para uma redenção eterna. Isso é muito sério, porque o sacrifício de Jesus foi único. Aquele sacrifício na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, aquele sangue que ele verteu, tem a mesmíssima eficácia, porque é o sacrifício eterno. Então, há uma diferença abissal com o culto do Antigo Testamento, porque tinha que ficar renovando toda hora, Todo momento tinha que ficar fazendo sacrifício de novo, e faz o sacrifício de novo, e faz o sacrifício de novo. Não, Jesus é único. Outra coisa importantíssima, 2, uma consciência limpa. Então, nós já vimos que o sacrifício na antiga aliança possuía um aspecto meramente externo, portanto ele era cerimonial. Às vezes a pessoa estava ali, naquela fila, naquela cerimônia, mas o coração estava longe. O próprio profeta disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, porque eram cerimônias, e cerimônias a gente acaba se perdendo no mundo cerimonial. E esses pecados cerimoniais, ou melhor, esses sacrifícios cerimoniais cobriam o pecado, mas não retiravam. Não é igual ao sangue do Cordeiro de Deus que tira. O do Antigo Testamento cobria, Jesus tira, graças a Deus, remove. E 3, uma herança eterna. O efeito deste sangue de Jesus na minha vida é salvação da minha alma. Eu estou salvo pelos méritos de Jesus. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque não são por questões humanas. É pela misericórdia de Deus. É através do sacrifício de Jesus, do sangue do sacrifício eterno dele, que eu estou salvo. Graças a Deus, uma herança eterna. Por isso, a nossa herança é celestial. Resuminho, a eficácia do culto na nova aliança se dá mediante a redenção operada por Cristo. Você tem outro subsídio teológico e um assunto importante. Ele fala especificamente sobre a nova aliança. E para encerrar, o terceiro tópico, a singularidade do culto da nova aliança. É muito singular. Por quê? Porque no antigo concerto, aquele tabernáculo,
aquela divisão do local santo para o local santíssimo, aquela cerimônia, aquelas vestes, tudo isso, Deus revelou para Moisés de uma cópia celestial. Então, quando Moisés visualiza e tenta reproduzir o que ele viu de revelação, claro que ele não vai conseguir fazer precisamente com o original. Cópia é uma expressão de algo real. Então, você tinha então um tabernáculo terreno, uma coisa terrestre, limitada, portanto, no tempo e no espaço. Mas o novo concerto tem a ver com algo eterno, nos céus. Por isso, é um sacrifício superior. Claro, o serviço prestado pelos sacerdotes na antiga aliança é contrastado então com o que Jesus realizou por nós. Cristo, ao contrário dos sacerdotes da ordem de Arão, não necessitou repetir o seu sacrifício. É único, enquanto os sacerdotes da antiga aliança estavam repetindo o tempo todo. O verdadeiro culto, então, é superior. E foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em resgate de muitos. Uma promessa gloriosa. O autor encerra, então, a exposição, em Hebreus capítulo 9, versículo 28, declarando: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, o autor aos Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo, quando declara que o nosso Salvador se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, que está em Hebreus 9, 26. Agora comparece por nós nos céus, Hebreus 9, 24. Mas um dia aparecerá para levar-nos de volta para o nosso lar, Hebreus 9, 28. Esses 3 tempos de salvação têm como base a obra consumada de Cristo no Calvário. É importante, meus irmãos, compreender que o culto no Novo Testamento é um culto de gratidão a Deus, de reconhecimento pela obra expiatória de Jesus no Calvário. E aí é diferente das religiões de mistérios que tentam fazer o sacrifício de novo. Todo evento é um novo sacrifício. Não, o sacrifício de Jesus foi único, eficaz, poderoso, que supre todas as nossas necessidades espirituais. Síntese, sinopse do tópico 3. O culto na nova aliança é singular, pois apresenta um sacrifício superior. Há um subsídio didático onde vai dividir os versículos, apontando os assuntos, bem pedagógico, começando por Hebreus 8 e encerrando por Hebreus 9, 26. Você pode também trabalhar esses temas dentro desse grande conjunto de informações teológicas maravilhosas. Encerrando, o autor conseguiu seu objetivo ao contrastar a adoração do antigo pacto com o novo pacto. A adoração antiga, como que ela era? Cerimonial, terrena, imperfeita, transitória, incompleta. E a nova adoração, no novo pacto, na nova aliança, ela é celestial, ela é eterna, ela é perfeita, porque foi o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que a executou. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos da antiga aliança. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje que vão atrás dos rudimentos antigos, vão atrás das antigas cerimônias do antigo pacto. Você não precisa disso. Você tem um sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sábado, é nele que nós descansamos, é nele que está a nossa salvação. É por causa da misericórdia, pelo amor dele, é que eu e você somos salvos. Então que nós possamos permanecer em Cristo, o sacerdote perfeito, o verdadeiro
Senhor e Salvador. Nossa adoração, portanto, é superior, porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima das majestades das alturas. Graças a Deus. Você pode acessar o site, baixar essa lição, bastante relevante, verificar lá o material que a gente deixou à sua disposição. www.professoralberto.com.br. Que Deus continue abençoando sua vida, sua classe, a escola bíblica dominical, a sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.